Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre será que eu tenho opinião própria ou vivo a opinião dos outros? Eu vou falar um pouquinho sobre esse tema porque eu fui essa pessoa que eu dependia bastante da opinião dos outros. Eu só fazia uma coisa se determinadas pessoas que eu considerava muito amigas ou confiáveis me dessem o aval para me seguir em frente. E aí então, depois de passar por algumas, digamos assim, tropeços, decepções com certas pessoas que eu confiava bastante, que eu precisava delas, dependia delas para tomar minha opinião, eu vi que eu não tinha opinião própria. Então foi necessário eu aprender, né, a ter opinião, a pensar pela minha própria cabeça. E graças a Deus isso foi muito cedo, né? Infelizmente, alguns adultos ainda têm essa dificuldade. Por quê? Eles não aprenderam aí na infância, na parte de crianças ainda, né, não desenvolveram essa capacidade. Porém, não é impossível ainda depois de um tempo a pessoa conseguir, né, desenvolver essa autocrítica, opinião própria, pensamentos próprios, né, saber analisar situações, tomar uma conclusão, sabe, ali sobre algo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Ter opinião própria é importante, porque isso faz parte da nossa vida como adultos e ela já começa a se desenvolver ali quando somos crianças. Os psicólogos vão saber bem disso. É quando a gente decide, por exemplo, eu vou com aquele vestido, ainda criança a gente decide, hoje eu vou levar tal coisa pra comer, mamãe faz isso pra eu comer, né? Então a gente já tem essa habilidade ali já com a gente, porém ela precisa ser treinada para no futuro, quando a gente for adulto, conseguir tomar as nossas próprias decisões sem depender de outros. Ou se a gente, por exemplo, for querer ter uma opinião de alguém, que ela venha para agregar, não que ela seja a nossa base principal, né, de opinião, até porque a gente não vive sozinho no mundo. A gente pode considerar pessoas aí confiáveis, né, perdão, confiáveis, nossos pais, o marido, a esposa, avós, pessoas maduras, né, ou amigos que a gente tem de longa data, que a gente pode sim ali, fulano, eu tomei tal decisão, e aí, o que você acha, né? Mas ali sempre para uma base, não para ser a nossa decisão, ser o que a pessoa pensa, né, o que ela vive. Porque a realidade da gente é diferente de outras pessoas. Enfim, né? Aí, continuando, tem pessoas que acham que elas não são capazes de tomar decisões sozinhas, ou elas se sentem, vivem ainda uma infantilidade. Essa infantilidade, esse desrespeito, como se a pessoa que elas confiam fosse o pai delas, né? Tudo que elas forem fazer, elas precisam perguntar para determinada pessoa. E eu tenho amigos e amigas que são assim, né? E elas acreditam que estão certas. E muitas das vezes as decisões que elas tomam, as opiniões que elas têm, são muito melhor do que o da outra pessoa. Só que isso também tem a ver com o amor próprio, né? Da pessoa se aceitar, ver que ela só se basta, né? Saber que as pessoas são importantes, mas que ela também é importante, né? Não só os outros. E se a gente é Maria vai com as outras, a gente nem pode dizer que a culpa foi do outro, a culpa foi nossa. Porque a gente decidiu ir pela opinião do outro, né? E às vezes essas decisões, a gente considera a pessoa como amigo, porém ela quer que a gente se lasca, né? Que a gente se prejudique ali, que a gente caia. Então é bom a gente analisar se as pessoas que a gente está levando em consideração a opinião é realmente verdadeira, né? Porque às vezes é um amigo falso, às vezes é um parente gigolô, um marido, a esposa que não tá nem aí, né? Então é importante a gente desenvolver isso com a gente. E se a gente tem dificuldade nessa parte, a gente precisa treinar ela, né? Ler mais, usar a nossa capacidade de raciocínio, né? Porque a gente tem neurônio para pensar, para raciocinar, um cérebro, tudo, né? Então a gente precisa realmente usar essa habilidade, porque senão a gente acaba ficando à mercê só dos outros, da opinião dos outros, do que eles vão pensar, e a gente pode até ficar com um pouco de medo de perder certas amizades, de achar que a gente não tá usando a amizade do outro, né? O que fulano vai pensar de mim se eu não contar pra ele? Né? Então tem essa questão também. E isso sim envolve autoaceitação, né? São várias questões. É só mesmo pra
deixar vocês à vontade também para falar sobre se isso já aconteceu com vocês, de ir na opinião de outras pessoas. Sempre, quando for tomar decisão, achava necessário saber o que o outro pensa antes de agir. Gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso. Agora, só refletindo, né, falando sobre mim, eu pude perceber que eu tenho uma opinião boa, que os amigos que eu tenho, eles podem agregar, né, mas não ser a base principal da opinião formadora que eu venha a ter. Certo? Até a próxima. Tchau, tchau.